Olá, amigos! Aqui estamos de volta, oferecendo a todos esses companheiros amados que nos acompanham o nosso abraço fraterno. A proposta hoje é falarmos a respeito de Jesus. Esse mestre que passou pela terra, assim como uma brisa suave, e deixou uma história intrigante, que até hoje o homem pesquisa, garimpa, procura, sem poder dar a palavra definitiva. Até mesmo os espíritos. Através de Francisco Cândido Xavier, nós tivemos o livro Boa Nova, de Irmão X, onde ele faz narrativas, histórias a respeito da vivência de Jesus e os seus discípulos. Em Espiritismo foi o primeiro livro que surgiu especificamente sobre Jesus. Depois veio, através do Chico, livros do Neio Lúcius, também falando sobre ele. Aí então, por volta de 1965, Dona Amélia Rodrigues, que foi uma professora no interior da Bahia, e viveu numa cidade que hoje tem o seu nome, ela, através da mediunidade de Divaldo Franco, começou a escrever uma série contando histórias do tempo de Jesus, histórias a respeito de Jesus. E com uma verve, com uma expressão tão linda, tão divina, que faz com que a gente sinta que Jesus está muito próximo. E como nós acostumamos a ver Jesus lá no céu, lá longe, distante de nós, de repente os Espíritos trazem ele para a nossa proximidade, estar perto de nós. E aí nós vamos observar as características desse Senhor que a gente ama, mas não conhece direito. E como ele fazia questão, nas suas palavras, nas suas palestras, de dividir a vida do ser humano entre as coisas que eram materiais e as que eram espirituais. As coisas materiais ele simbolizava na figura de César, e as coisas espirituais ele mostrava no acompanhamento da presença de nosso Pai, na presença de Deus. Quando ele dialoga com as pessoas que o buscaram a respeito do tributo que se pagava a César, o diálogo dele com a pessoa é muito interessante. Eu vou passar para vocês. Mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo, eles disseram: de César. Disse-lhes então Jesus: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 20 a 24, versículos 24 a 25. Então, é interessante essa conversa de Jesus, porque o tributo era obrigatório. E, naturalmente, esse tributo não tem nada a ver com a vida religiosa, com a vida espiritual da criatura. São comprometimentos nossos na nossa vida no mundo. Então, ele faz essa distinção. A moeda tem a efígie de César àquela época, como as nossas moedas hoje têm as efígies correspondentes a cada governo de cada país. Então ele diz, o que pertence ao mundo, o que pertence ao governo, deve ser dado ao mundo e ao governo. Então nós vamos observar a nossa existência. Quanta coisa que diz respeito à nossa vida e que pertence ao mundo. Até a roupa que a gente veste, ela pertence ao mundo. E vai chegar o momento, vai chegar o dia em que iremos abandonar tudo isso. A casa que moramos, o carro que utilizamos, o
os apetrechos que formam o conjunto da nossa vida familiar, até mesmo os familiares, papai, mamãe, vovó, filhos, netos, todos eles ficarão para trás da vida que nós vivemos. Hoje, eu sou Ana Guimarães, tenho 4 filhos, quer dizer, Ana Guimarães tem 4 filhos, mas o espírito que habita o meu corpo e que não se chama Ana Guimarães, porque esse é um título que eu utilizo enquanto estou nesse corpo. Então, eu, o espírito, não tenho nem marido, nem filhos. E quando eu sair desse corpo, esse relacionamento vai ficar apenas nas lembranças. É possível que os meus filhos encontrarão outros pais com os quais tenham mais afinidades e terão a preferência de estar com eles. O meu marido, que foi o meu marido nesta encarnação, naturalmente foi casado muitas vezes com outras pessoas e talvez ele tenha uma companheira com quem tenha mais afinidade. Então, esse relacionamento marido e mulher que houve entre nós durante mais de 40 anos vai estar desaparecido. Então, Jesus marca isso quando ele pega a moeda e diz: dai a César o que é de César. Então, nós devemos deixar no mundo o que pertence ao mundo. No nosso temperamento, nós estamos sempre voltados a criar um drama entre o que é espiritual e o que é material. Haja vista, por exemplo, os problemas de preferências. Alguém prefere uma coisa, o outro prefere outra. Nós não somos capazes de ser coerentes e permitir que o outro tenha outra preferência. Nós criamos atritos, discutimos, brigamos, e não é isso que o Senhor Jesus veio pedir a nós outros. Dar a César o que é de César, dar ao mundo o que é do mundo. Alguém que torce por um time e outro que torce pelo outro time, quantas disputas por causa de uma coisa que é tão transitória, que é tão passageira. Um dia o flamenguista desencarna e descobre que ele gostava muito mais do Botafogo, na realidade. E ser flamenguista era apenas uma situação passageira. De repente ele descobre que até jogou no Botafogo ou no Fluminense. No Vasco da Gama ele não jogou não, porque flamenguista e vascaíno não dá certo. Mas a gente tem que sorrir de vez em quando. Mesmo falando coisas sérias, a gente tem que brincar. Porque o mundo é essa bênção de Deus. Então Jesus nos recorda que temos que vivenciar as coisas espirituais e ter respeito pelo outro. Em questão de política, alguém gosta mais deste candidato e outro do outro candidato. Por que não haver respeito? Por que briga? Por que mortes? Eles possivelmente nem sabem que a gente existe. Nós vamos lá numa urna, colocamos o nosso voto e ele não fica nem sabendo que nós estivemos nesta ou naquela preferência. Então, se pensarmos, porque somos seres racionais e devemos pensar, a gente vai lá, meu Deus, mas é uma bobagem tão grande eu estar brigando, discutindo por uma coisa que na verdade não tem nenhum valor para nós, na realidade. Não acrescenta nenhum milímetro em nossa altura, não acrescenta nada em nosso peso e não acrescenta nada em nossa vida. Então, recordar Jesus nesse diálogo tão notável, mostrai-me uma moeda, de quem tem a imagem e a inscrição. E respondendo, eles disseram, de César. Disse-lhe então, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Vamos pensar nisso com bastante carinho, como faz Dona Amélia depois numa página linda que nós apresentaremos em doses homeopáticas, em conversações futuras. Mas, por enquanto, pense nisso.
César não está preocupado com você. César está pensando nele. Mas Deus te ama e está preocupado com você. Então, o que ele pensa a seu respeito é que ele deseja que você viva harmoniosamente com os seus irmãos. Então, faça isso. Desculpe. Se no momento da intemperança você não consegue superar a inclinação violenta, deixa passar um pouco. Depois, peça desculpa, mesmo que você tenha razão. Peça desculpa ao outro. Possivelmente o outro também vai crescer com o seu esforço para domar as tendências negativas. Deus que abençoe vocês.